ligadinho comigo. E a partir de agora, como vocês já sabem, dia de quinta é dia de Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. O Sagres Internacional tem a participação do professor de Geopolítica e historiador Norberto Salomão, que já está em contato conosco. Professor, seja bem-vindo. Ô, Odílio, obrigado, hein? Que satisfação te ver aí bem, recuperada. Que bom, hein? É um prazer a gente estar aqui. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. E vamos refletir um pouquinho sobre o cenário internacional, né? É isso mesmo, professor. Inclusive, hoje o nosso tema é Ucrânia, a tensão continua, né, professor? E aí eu já vou começar o nosso diálogo com uma pergunta difícil, professor, porque ontem... Tá bom. Odílio, só, desculpa te interromper, só antes de você fazer essa pergunta, eu gostaria só de... Travou a nossa conexão, professor, já voltou? E aí, agora voltou? Sim. Boa. Eu queria pontuar algumas coisinhas. Lembrar que hoje, dia 27 de janeiro, é o dia da memória do Holocausto, né, instituído pela ONU em 2005, e é muito importante, né, que não se esqueça de toda a atrocidade que foi cometida pelo regime nazista, pelo regime autoritário, durante aquele período que antecedeu e depois ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então, a importância da memória, porque depois vem sempre aquela negação de que não foi bem isso que aconteceu e tal, né? Outra coisa importante é que o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, está cada vez mais enrolado, né? Aliás, lá do Reino Unido, duas notícias interessantes. O Boris Johnson cada vez mais sendo denunciado por participar de comemorações, inclusive no parlamento, desejar a ele um feliz dia do desaniversário, né? É que lembra lá a Alice no País das Maravilhas, quando a rainha louca lá gostava de comemorar o seu desaniversário, fazendo assim uma ironia com o fato do Boris Johnson ter comparecido a vários e vários eventos quando o Reino Unido estava sob restrita medida em virtude da pandemia, né? E outra questão é que o Reino Unido, mais especificamente a Inglaterra, lembrando que o Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Na Inglaterra, várias dessas restrições foram suspensas a partir dessa semana, mas em Londres há ainda a exigência da máscara para alguns profissionais e para alguns lugares, né? E outras coisas, né, que vão ocorrendo pelo mundo. Estamos próximos aí das Olimpíadas de Inverno em Pequim, mas os Estados Unidos já fez uma espécie de uma reação contrária, né, de um embargo, não vai enviar autoridades para lá. Os atletas vão normalmente, mas os Estados Unidos vai realizar um boicote diplomático às Olimpíadas de Inverno de Pequim, na China, que vai acontecer em breve, né, no início aí de fevereiro, né? Teria mais coisa para falar, né, Dili? Mas vamos nos concentrar aqui no nosso tema, porque eu não poderia deixar de falar desses eventos aí que estão em andamento. Com certeza. E só destacando, né, professor, sobre esse boicote, nós já falamos sobre isso aqui no Sagres Internacional. Sim. E aí, se você que está nos assistindo perdeu, corre lá no nosso site, sagresonline.com.br, que lá tem todas os Sagres Internacionais, geralmente vão para lá também. Aí você pode recapitular, assistir aí o professor falando sobre esse boicote. Vamos ao tema do dia, professor? Vamos lá. Então vamos lá, professor. Ontem, quarta-feira, teve uma reunião em Paris, né, que reuniu os assessores políticos da Rússia, da Ucrânia, da França e também da Alemanha. Foram 8 horas de negociações, mas não houve avanço em relação a uma solução para a crise na Ucrânia. E a minha primeira pergunta vai ser difícil. Professor, qual é a grande dificuldade? Pois é, Dili, olha o que acontece, né? Só lembrando que no nosso último encontro aqui, a gente falou da Ucrânia, a gente falou muito da Rússia, do caráter expansionista do Putin, né, do Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. Nós estamos repetindo Ucrânia, mas é porque a tensão continua, isso está tomando conta dos noticiários e a qualquer momento pode eclodir um confronto naquela região e aí as consequências
podem ser terríveis, né? E aí, quando você me pergunta qual a dificuldade, né, de se chegar a um acordo, o impasse é o seguinte: a Rússia entende que o Ocidente, por meio da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está fazendo um cerco à Rússia, e isso representa uma ameaça à defesa da Rússia. Então, o que a Rússia exige? Que a OTAN e tropas da OTAN se afastem, que elas não fiquem naquela região. E a outra questão é que a Ucrânia não é membro da OTAN, mas é considerada uma nação parceira, então a qualquer momento poderia se integrar à OTAN. Lembrar que a Ucrânia está na fronteira com a Rússia, a Ucrânia é uma das antigas repúblicas da União Soviética, e de 2014 para cá, o governo da Ucrânia, que é o governo do Volodymyr Zelensky, ele é um governo pró-Ocidente. Isso contraria os interesses da Rússia, de Putin, e contraria também alguns elementos dentro da própria Ucrânia. Dentro da Ucrânia nós temos grupos separatistas pró-Rússia, como na região leste, a região de Donbass, onde está Donetsk e Luhansk, que são regiões que já se declararam independentes e que a Rússia mandou tropas para lá para apoiar esses grupos. Então, os Estados Unidos se recusam a aceitar qualquer dessas condições da Rússia. Agora, ontem ainda, quarta-feira, o Antony Blinken, dos Estados Unidos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, já disse que essas condições da Rússia não serão aceitas. Então, ontem nós tivemos não só a reunião lá em Paris, 8 horas de reunião, que não chegou a uma solução, mas alguns diplomatas acham que abriu-se um espaço para uma negociação diplomática, até porque ninguém quer uma guerra efetiva naquela região. Aquilo seria um barril de pólvora para um conflito que se espalharia pela Europa, né, e envolvendo também os Estados Unidos, que faz parte da OTAN. Então, pode ser que a gente ainda tenha uma via diplomática. Alguns diplomatas estão acreditando nisso. Mas o grande impasse é esse. E eu diria mais, viu, Diego? Para completar ainda a questão, hoje, né, na quinta-feira, dia 27 de dezembro, nesta quinta, o ministro das Relações Exteriores da China, o Wang Yi, ele fez uma ligação para o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo que às vezes deveriam levar mais a sério essa questão da crise da Ucrânia. Então, a China já está acenando claramente com apoio à Rússia. Então, olha o tamanho que isso pode tomar. E dizendo também que os Estados Unidos não deveriam interferir nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, que estão para se iniciar, porque os Estados Unidos realizou esse boicote contra as Olimpíadas de Inverno da China, alegando que a China realiza uma pressão sobre Taiwan, que pretende total autonomia, que não se interessa em se integrar à China, mas a China entende que Taiwan, antiga ilha de Formosa, aquilo que já foi a China nacionalista, faz parte da China. Então, veja que essa questão da Ucrânia ela é difícil porque as partes não estão cedendo e porque pode ocorrer de você ter aliados. É bom lembrar que também ao norte da Ucrânia, viu, Dili e todos aqueles que nos acompanham, está a Belarus, do Alexander Lukashenko, ditador que está lá já há quase 30 anos e que é um aliado do Putin da Rússia. Está bem na fronteira ao norte da Ucrânia. Então, veja que alguns atores aí podem entrar num eventual conflito que não seria nada interessante nem para a economia, nem para as relações geopolíticas nesse momento. Tá? Pois é, professor, e aí nesse assunto, parece que existe uma divergência dentro da OTAN entre Estados Unidos e alguns países da Europa quanto à forma de atuar na questão da Ucrânia, não é? É isso, né? Lembra até aquela musiquinha lá da Grande Família, briga pai, briga mãe, briga filha, né? Dentro dessa mesma unidade. O que acontece? O Joe Biden, ele está praticamente há 2 anos de um processo de reeleição. Então, ele está um pouco distante desse processo. Ele precisa ganhar apoio interno nos Estados Unidos, então demonstrar uma postura forte, uma postura incisiva. Então, ele já disse que se a Rússia realmente atacar, você tem mais de 100 mil soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Apesar da Rússia negar que tem a intenção de atacar, isso é uma ameaça muito clara, né? Além do que é um sonho, né? Eu inclusive, viu, Dili, tem um artigo meu publicado aí também no site do Sagres Internacional, a gente falando de um velho sonho de criar um império russo na Eurásia, né?
Então, a chamada Heartland, dá uma olhadinha lá, quem puder, está bastante interessante para a gente ver o que está por trás também dessa estratégia do Putin, essa estratégia geopolítica mais incisiva, mais implacável, né? Então, apesar da Rússia dizer que não tem o interesse de invadir, a postura é ameaçadora e, nesse caso, o Joe Biden já disse que realizará sanções pessoais contra a Rússia. Então, ele já está trazendo a coisa para o lado pessoal. E lá na Europa, o que é que acontece? A Europa depende muito do gás que vem da Rússia. Grande parte desse gás vem por gasodutos que passam por dentro da Ucrânia. Então, uma guerra ali representaria também uma crise energética para a Europa, para a comunidade europeia. Então, olha o pepino aí, né? E outra questão é que a Alemanha já havia, desde a época da primeira-ministra Angela Merkel, já havia contratado com a Rússia e um gasoduto independente da Ucrânia, que passaria de fora da Ucrânia, que é o gasoduto de Nord Stream. E esse gasoduto já ficou pronto em setembro e deveria ser certificado agora no início desse ano, mas o sucessor da Angela Merkel, o Olaf Scholz, o primeiro-ministro, o chanceler da Alemanha, ele hesitou tendo em vista essa crise da Ucrânia. Então, isso está mal parado e a Alemanha, justamente por isso, não tem uma postura tão dura quanto se pretendia. Veja você, por exemplo, que países como a Dinamarca, o Canadá, o Reino Unido, os Estados Unidos já enviaram armamentos ali próximo à Ucrânia, dizendo que está fazendo isso para defender a soberania ucraniana. A Alemanha não mandou, a Alemanha disse que vai enviar médicos. Só que isso foge àquilo que é o acordo da OTAN, de que todos os membros agiriam em conjunto em caso de uma declaração de guerra. Então está se pressionando o Olaf Scholz para uma postura mais dura. Enquanto isso, o Vladimir Putin se aproveita dessa instabilidade interna da OTAN para tentar algum acordo em separado com a Alemanha. Então ele joga, né, com essas diferenças internas. Por outro lado, Joe Biden diz que a OTAN está muito firme, está muito forte, que se for necessário, está pronta para agir da maneira que for necessária, ou pela via diplomática, ou, infelizmente, se for o caso, pela via bélica, né, pela via da guerra. Já o Emmanuel Macron, da França, que também mandou reforços lá para a região, o Emmanuel Macron, ele mandou armas, mas disse que prefere a via diplomática, que ainda aguarda a possibilidade de um acordo diplomático, tentando colocar panos quentes aí nessa grave situação. A tensão, ela não é fácil, já havia previsões de que até 31 de janeiro a Rússia atacaria a Ucrânia. Então, se é esse o caso, a gente está muito próximo desse ataque. Vamos ver o que acontece. A Rússia também afirma que quer uma saída diplomática, mas aí é uma distância muito grande, né, Dili e todos aqueles que gentilmente nos acompanham, uma distância muito grande entre o que se diz nas reuniões e na diplomacia e aquilo que é o objetivo prático e geoestratégico dessas regiões. Professor, e aprofundando um pouco mais nesse assunto, uma curiosidade. É correto dizer que a OTAN também tem culpa nessa crise da Ucrânia? Né, Dili? Nesse caso, você vê que não dá para a gente colocar esse está com a razão, o outro está com a razão, porque, na verdade, é um jogo de interesses, né? A gente deixa essas questões mais ideológicas para os grupos políticos que gostam de utilizar isso a seu favor, né? Ou de um lado, ou de outro, enfim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em inglês a gente diz NATO, né? Às vezes, se você estiver vendo, às vezes tem alguém aí que vai fazer algum concurso ou vestibular, né? E aparece uma chave, um capacetinho com... né? North Atlantic Treaty, o acordo internacional do Atlântico, né? Que vai envolver, começou com 12 países, então hoje tem 30. E o que acontece? A OTAN surgiu em 49 para se opor aos países da cortina de ferro, né? A União Soviética, os países socialistas, o leste europeu era todinho sob domínio e influência da União Soviética. Só que aí, né, Dili, no início dos anos 90 veio o fim da Guerra Fria, fim da ordem bipolar, e a OTAN continuou existindo. Mas havia um compromisso da OTAN em 1990 de que não avançaria sobre aquelas áreas do leste europeu. Não foi o que aconteceu. Se a gente observar, de 1997 para cá, a OTAN foi avançando em acordos com aqueles velhos países da
a União Soviética e áreas de influência, que viviam sob a influência também de um pacto militar liderado pela União Soviética, que era o Pacto de Varsóvia. Então, essas regiões, hoje, em número de 14, que envolvem Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Macedônia do Norte e Bulgária, essas áreas, se a gente pudesse olhar aí no mapa agora, a gente veria que elas fazem um cerco à Rússia, né? Então, a Rússia faz essa acusação também à OTAN. Então, aí a gente não tem um certinho, não. A gente tem um jogo de interesses. A gente está vivendo, nesses últimos, diria, 5, 6 anos, uma retomada, né, ou uma nova Guerra Fria, em que Rússia, China e Estados Unidos disputam zonas de influência. Esse é o jogo atual, né, o jogo geopolítico e geoestratégico atual. Bom, professor, eu ainda tenho várias perguntas, mas como a gente está chegando no final da nossa participação aqui, eu queria resumir. Certo. Eu queria entender um pouco. Eu falo rapidinho. As agências de notícias, elas informam que na mídia estatal da Rússia está sendo divulgado que as forças do Ocidente estão tramando um plano para cercar o país, né? Derrubar Putin do poder e assumir o controle dos recursos energéticos do país. Professor, qual que é o objetivo dele em divulgar esse tipo de informação? É isso, né, Dília? Olha, você sabe que toda a história tem duas versões. E o Putin, ele trabalha muito com aquilo que nós sabemos, né, que setores conservadores trabalham, que é, às vezes, uma fake newsinha ou uma versão que é mais próxima do interesse daquele governante. Então, na verdade, sendo bem simplório aqui, e é bem claro isso, ele está buscando ganhar apoio interno para as suas intenções geopolíticas, para as suas intenções de expansão, de ampliação de influência naquela região centro-asiática. A ideia do Putin é essa, então é quase que querendo enaltecer o nacionalismo russo e ganhar base de apoio interno para poder conduzir essa sua política mais... Travou? Voltamos, travou? Professor. Deu para ouvir minha resposta? Não, pode repetir. Não, eu estou dizendo muito rapidamente o que o Putin pretende, né, a intenção dele é garantir uma influência sobre a região euroasiática, sobre aquela região da Ásia Central. E é uma forma também dele conseguir apoio interno, né, para essas pretensões, para as ações que ele vai tomar. Então, essas informações buscam muito mais enaltecer um patriotismo russo. É isso, viu, Dília? E aí, por falar até em apoio, professor, em dezembro de 2021, né, em uma cerimônia com embaixadores em Moscou, Putin afirmou que o Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia e até convidou o presidente Jair Bolsonaro para visitar o país. E Bolsonaro até aceitou o convite, ele deve viajar em fevereiro, né, professor? A minha pergunta é: quais as implicações dessa visita em meio à crise da Ucrânia? Pois é, Dília, olha o que acontece. O presidente Jair Bolsonaro e o Putin têm alguma coisa em comum. O Putin não é da Rússia, que era comunista, ainda é comunista e tal, né? O comunismo acabou, o socialismo morreu. O Putin, ele tem um pensamento mais à esquerda, mas é uma linha conservadora. E o Putin, ele é contrário a casamentos ou a uniões homoafetivas, a questão de aborto, né? Então, aquela defesa em favor da família. Inclusive, em 2020, houve uma reunião em Genebra em que fechou-se um acordo ali, estava o Brasil, estava a Rússia nesse sentido. E agora o Bolsonaro, né, acho que ontem, se não me engano foi ontem, no cercadinho lá, perguntaram para ele sobre isso. Aqueles apoiadores lá perguntaram: presidente, mas como é que é isso? Vai visitar a Rússia, do Putin? Que história é essa? Ele falou: não, o Putin é dos nossos, ele é conservador, por causa desse acordo em Genebra em 2020, contra aborto, contra relações homoafetivas e tal. E aí fizeram a pergunta: mas espera aí, é possível uma relação do conservadorismo com o comunismo? Aí o Bolsonaro desconversou e falou que vai apelar, que ele tem uma expectativa muito grande de ampliar negócios e relações entre Brasil e Rússia. Brasil e Rússia são parceiros no BRICS, no G20, então, e ainda mais agora com 2 presidentes que se dizem da linha conservadora. Então, é uma aproximação interessante. A questão é, essa viagem do Bolsonaro provavelmente é no final de fevereiro.
Se até lá eclodir efetivamente um conflito, e o general Mourão, o vice-presidente, deu uma declaração em relação a isso, é preciso observar se essa posição e essa viagem podem ser canceladas ou adiadas, ou coisa do gênero, porque aí tem que ver como é que o Brasil vai se posicionar nessa questão, tendo em vista uma confrontação mais ampla. O Brasil tem mais parceiros do que a Rússia, aí isso é uma história que a gente só vai ver se acontecer, e aí a gente analisa depois. Mas estão aqui já as bases para que quem nos acompanha vá seguindo aí o nosso raciocínio. Tudo bem? Tudo muito bom, professor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui nos informando sobre os acontecimentos internacionais. Eu te agradeço, me desculpe se eu me alonguei, mas é que o assunto não é fácil, mas quando você falou vai rápido, eu tentei, né? Fui aqui. Agradecer a todos aqueles que nos acompanham, agradecer sempre a cada um dos colaboradores aí do Sistema Sagres de Comunicação, né? Desde aquele que faz a função talvez ali mais simplória, até o Adair Meira, que é o nosso grande aí padrinho, né, desse projeto, que tem apoiado muito, nos acompanha no nosso podcast, né, o Sagres Internacional, e agradecendo a todos, por favor, propaguem aí a ideia, propaguem aí o nosso programa, a nossa programação. Diri, que bom te ver de volta, um grande abraço, a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais. Até mais, eu me despeço do professor Norberto Salomão e também de você que nos acompanhou até aqui. Agradeço pela sua companhia, amanhã tem mais e agora você confere NET Escola.